fundos imobiliários ou ações? Qual desses é o melhor investimento para o longo prazo? Ou melhor, qual desses paga mais? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas respondendo direto à pergunta, a resposta é: depende. Depende de alguns fatores, como qual é o seu objetivo? Quais fundos imobiliários ou quais ações você investe o seu dinheiro? Qual é o seu horizonte de investimento? Ou seja, por quanto tempo você está disposto a investir no fundo imobiliário ou numa ação? Ou há quanto tempo você já investe? Mas para a gente poder entender melhor o comportamento de cada um desses investimentos, vamos fazer o seguinte: vamos começar fazendo uma comparação entre algumas ações e alguns fundos imobiliários. Vamos colocá-los lado a lado para a gente poder entender melhor qual foi o rendimento deles em um determinado período. Em seguida, vamos ver quais são as vantagens de cada um. E por último, o que são ações e fundos imobiliários? Bom, para a gente poder começar, eu selecionei dois ativos. Uma ação da Taesa, que é uma das melhores pagadoras de dividendos que nós temos aqui no Brasil. E como fundo imobiliário, eu peguei o HGLG11, que também é um dos melhores fundos imobiliários no quesito distribuição de dividendos. E respondendo ao título do vídeo, qual é o melhor para investir, ação ou fundo imobiliário? A resposta é depende. Mas por que eu falo para você que depende? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico para a gente poder ter uma noção melhor. Então aqui no gráfico eu separei um período de 3 anos para a gente poder comparar o crescimento desses ativos, né? Então graficamente a gente consegue perceber nesse período aí de cerca de 3 anos, que vai de setembro de 2021 a junho de 2024, a gente consegue perceber que ambos os ativos eles cresceram, eles vêm de uma crescente, apesar das oscilações. Bom, e olhando aqui no gráfico, nesse período de 3 anos, a gente consegue perceber que o HGLG11 teve um crescimento de 26,9% e a Taesa de 22,9%. Não é uma diferença gritante entre esses dois ativos, no entanto a gente percebe sim que o HGLG11 ele teve uma valorização superior à Taesa. E aqui no período de 12 meses a gente percebe que o HGLG11 teve uma rentabilidade de 6,47%, enquanto a Taesa teve uma rentabilidade de 6,38%. Para esse período de um ano também não é uma diferença gritante, no entanto a gente consegue perceber sim que o HGLG11, o fundo imobiliário, ele teve um desempenho superior a uma das ações que são queridinhas aí dos investidores, que é a Taesa. E vamos fazer o seguinte, vamos comparar também o HGLG11 e a Taesa com o IPCA, né? A gente consegue perceber que ambos os ativos eles tiveram uma rentabilidade superior ao IPCA. E isso é interessante. A gente consegue perceber que sim, a gente consegue bater facilmente o IPCA selecionando bons fundos imobiliários e boas ações. Isso é totalmente possível. Então aqui nesse período aqui de 3 anos, a gente consegue perceber que o HGLG11 teve um crescimento de 26,9%, a Taesa de 22,9%, e o IPCA de 19,98%. Inclusive, fica aqui a recomendação para vocês dessa ferramenta, tá? É uma ferramenta do próprio BTG Pactual, é um comparador de ativos, você pode acessar aqui diretamente no portal do BTG. Bom, agora fazendo uma comparação aqui num período menor de um ano, a gente consegue perceber que o HGLG11, ele também bateu a Taesa. Em um ano, o HGLG11 valorizou 6,08%, enquanto a Taesa valorizou 5,30%. Comparando agora a volatilidade desses dois ativos, a gente percebe que o HGLG11 ele oscilou menos do que a Taesa. No período de um ano, o HGLG11 oscilou 0,57%, enquanto a Taesa teve uma oscilação de 0,83%. Bom, e o que isso aqui nos diz? Basicamente nos diz que os fundos imobiliários oscilam menos do que as ações. Essa é uma das características dos fundos imobiliários, se levarmos em consideração o grau de oscilação das ações na Bolsa de Valores. Inclusive, é por isso que os fundos imobiliários são preferíveis às ações para alguns tipos de investidores, justamente porque eles oscilam menos do que as ações. As ações estão muito mais expostas aos riscos de mercado, riscos políticos e riscos econômicos do que os fundos imobiliários. Vamos ver aqui agora a segunda ação que eu separei para a gente poder ter uma ideia do porquê eu disse que depende o tipo de investimento que você deve escolher. Essa ação que eu separei aqui é a PCAR3, do grupo Pão de Açúcar. Observa no período de um ano o quanto essa ação se desvalorizou. Ela desvalorizou mais de 91,14%, muito diferente da Taesa que nós vimos anteriormente. É por isso que a resposta depende em relação ao qual ativo você deve investir, uma ação ou um fundo imobiliário. Aqui no nosso comparativo, como nós podemos ver, enquanto nós vimos que a ação da Taesa se valorizou no período de um ano, a ação do Grupo Pão de Açúcar se desvalorizou mais de 90%. Agora, fazendo um paralelo com o HGLG11, eu peguei esse fundo imobiliário, que foi um dos fundos imobiliários que mais se desvalorizaram nesse ano, que é o Senesp. Se a gente for fazer uma comparação desse fundo imobiliário com o HGLG11 que nós acabamos de ver, olha só o quanto esse fundo se desvalorizou. Enquanto o HGLG11 teve uma valorização de 5%, o Senesp desvalorizou mais de 74%. E é por isso que é difícil dizer sobre qual é o melhor a se investir. Dependendo da ação que você for investir, como nós vimos aqui no exemplo, você pode ter um ganho de capital expressivo,
como você também pode ter uma perda significativa. Enquanto a Taesa se valorizou no período de um ano que nós vimos, o grupo Pão de Açúcar se desvalorizou cerca de 90%. Então é preciso saber escolher detalhadamente sobre em qual ativo você vai aplicar o seu dinheiro. Por que algumas empresas e alguns fundos imobiliários se valorizam tanto e outros se desvalorizam? Mas por que isso acontece tanto? A gente precisa entender que há diversos fatores que influenciam na valorização das ações e dos fundos imobiliários. Dentre esses fatores, nós podemos citar o apetite dos investidores pela compra e venda desses ativos, que por sua vez é regulado pela lei da oferta e da procura do mercado. Há também o cenário econômico, tanto nacional quanto global. As notícias e os principais acontecimentos do mundo também influenciam diretamente no valor das ações e dos fundos imobiliários, como, por exemplo, a pandemia de Covid-19. Tivemos também a guerra da Ucrânia, que aconteceu em 2022, que afetou diretamente o preço das commodities, petróleo, gás natural, afetando diretamente as empresas que têm exposição a esse tipo de matéria-prima. Tivemos também um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve, o Banco Central americano, em 2022. O Fed implementou um ciclo de aumento da taxa de juros com o objetivo de controlar a inflação. Essas medidas impactou os mercados financeiros, fortalecendo o dólar e pressionando outros ativos financeiros. As disputas comerciais entre Estados Unidos e China, por exemplo, geram incertezas no mercado global, dentre outros fatores. Vamos ver agora quais são as vantagens das ações e dos fundos imobiliários. Falando primeiramente dos fundos imobiliários, a primeira vantagem que nós temos é a acessibilidade. Você pode investir numa cota de um fundo imobiliário a partir de R$ 90, ou até menos, dependendo do fundo, e se tornar dono de parte de um imóvel físico. Além disso, você não tem preocupação com obras, manutenções ou com inquilinos que possam danificar o seu imóvel, o que te traz uma tranquilidade a mais. Há também a diversificação. Com os fundos imobiliários, você pode se tornar dono de parte de diversos tipos de imóveis, como shopping centers, hospitais, lajes corporativas, prédios comerciais, entre outros. Há também a liquidez, porque é muito mais fácil você vender a cota de um fundo imobiliário do que você vender um imóvel físico. Imagina que você tem um imóvel e deseja vender. Quanto tempo você vai levar para poder arrumar um comprador para esse seu imóvel? Há também a renda passiva. Os fundos imobiliários distribuem mensalmente dividendos para os seus cotistas. Isso significa que todo mês você vai receber dinheiro proveniente dos imóveis que estão alugados. Vamos agora às vantagens de investir em ações. A primeira delas é o potencial de altos retornos. As ações das empresas podem se valorizar significativamente ao longo do tempo, garantindo ganhos de capital expressivos para os seus investidores. Isso porque toda empresa no longo prazo ela tem uma tendência natural de crescimento. Lembre-se de que ao investir numa empresa, você está confiando seu dinheiro no crescimento dela. Portanto, a expectativa é que essa empresa seja cada vez mais competitiva em seu mercado de atuação, melhorando margens, crescimento nos lucros, aumento das vendas, desenvolvendo novos produtos e se tornando cada vez mais relevante em seu campo de atuação. Sendo bem-sucedida, os resultados crescerão e a remuneração ao acionista tende a vir na forma de juros sobre capital próprio, dividendos ou via ganho de capital, já que empresas bem-sucedidas são mais bem avaliadas pelo mercado, de maneira que suas ações também irão se valorizar. Há também a diversificação, já que ao investir em ações de diferentes empresas de segmentos distintos, você diversifica a sua carteira e reduz o risco de perdas. Qual é o melhor para investir então? Aqui vai depender mais do seu perfil do que das características da ação ou do fundo imobiliário em questão. Se você é um investidor com a mentalidade de crescimento para o longo prazo, as ações podem ser mais indicadas para você. Se você tem menos tolerância aos riscos e tem como meta o recebimento mensal de dividendos, uma renda extra, viver de renda ou até mesmo complementar a sua aposentadoria, os fundos imobiliários podem ser uma boa pedida para você. O cenário ideal, no entanto, na minha opinião, seria que você fizesse um balanceamento da sua carteira, tendo um pouco de bons fundos imobiliários e um pouco de boas ações. Assim, você se beneficiaria das maiores vantagens de cada um, tendo o melhor dos dois mundos na sua carteira. Mas afinal, o que é uma ação? Uma ação nada mais é do que a menor fração do capital social de uma empresa de capital aberto. Isso quer dizer que quando você compra uma ação, na verdade você está comprando uma fração dessa empresa e se tornando sócio dela. Os fundos imobiliários nada mais são do que fundos constituídos sob a forma de condomínio, ou seja, nós temos um grupo de investidores que aplicam seu dinheiro nesse fundo com a expectativa de posteriormente receber um retorno. E esse dinheiro que esse grupo de investidores aplica no fundo, ele é administrado por uma gestão. E essa gestão vai pegar esse capital que foi aplicado por esses investidores e vai alocar da melhor forma possível,
seja investindo em imóveis físicos, seja investindo em títulos relacionados ao setor imobiliário, mas sempre com a expectativa de obter ganhos e remunerar os seus investidores que aplicaram seu dinheiro nesse fundo. Portanto, quando você investe em fundos imobiliários, você está investindo em imóveis. Você está se tornando proprietário de diversos tipos de imóveis. Esses imóveis são alugados para diversas empresas e essas empresas pagam mensalmente esses aluguéis. E você recebe parte desse dinheiro. E o importante aqui é que você entenda que é possível se beneficiar com os dois, tanto com as ações quanto com os fundos imobiliários. E que tudo que você precisa fazer é saber escolher boas ações, bons fundos imobiliários e fazer periodicamente um rebalanceamento da sua carteira. Assim, você consegue garantir bons resultados ao longo do tempo, se beneficiando dos melhores benefícios que cada um tem a oferecer. Bom, então é isso. Não esqueça de deixar seu like, de comentar e de se inscrever no nosso canal para que o algoritmo do YouTube possa entender que esse é um conteúdo relevante e que ele leve esse conteúdo para mais pessoas. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!